Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mais informações, irmãos, me procurem. Glória a Deus, irmãos. Então vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 19. Depois de aberto, tira aquela selfie poderosa, né? Um minutinho para você tirar uma selfie. Senha 10/10/2021. Videira Morretes Visitantes. Aleluia. Tira lá uma selfiezeira, uma foto, posta lá nas suas redes sociais, fala, vem para a videira, vem cultuar conosco, vem igrejar, vem celebrar o Senhor, sei lá, vem ser família conosco. Aleluia. Não fique com medo de tirar foto, que o celular faz milagre, amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então tá. O César pediu para avisar os radicais livres, né, que são os nossos jovens da igreja. Eles vão ter uma semana aqui de oração no prédio todos os dias, das 6h30 às 7h30, provavelmente. Você que quer participar, vai ser um tempo precioso também, amém? Aleluia, irmãos? Dá glória a Deus, dá aleluia. Puder só baixar só um pouquinho, Tiago, pouca coisa, a música. Aleluia. Glória a Deus, amém? Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 19. A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é um cristão que vive por revelação. Fala assim comigo, um cristão que vive por revelação. Talvez, deixa aberto em Efésios 1, 15 ao 19, talvez o seu conceito de revelação é o mesmo conceito que eu tinha. Revelação é quando vem alguém aqui em cima e fala, eis que te digo, arruma a tua casa, teu CPF é tal, teu RG é tal. Glória a Deus por essas revelações. Mas essa revelação na Bíblia, biblicamente falando, chama-se palavra de conhecimento. Você fala algo da vida da pessoa como se você conhecesse a vida dela. Mas eu quero falar de outra revelação para você, que é uma revelação que está acima de simplesmente o homem te revelar, mas do próprio Espírito te revelar algo, trazendo mudança em você, de dentro para fora. Amém? E Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 19, diz assim, a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para que saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Você vê que Paulo ele fala aqui que nós precisamos ter revelação de quem é Cristo Jesus. Eu sei que a filosofia lá fora, os grandes filósofos, eles ensinam, conhece-te a ti mesmo. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que nós temos que conhecer mais de quem é Cristo. E essa era a oração do apóstolo Paulo, tanto é que ele escreve essa carta aos Efésios, que o tema central dessa carta aos Efésios chama-se igreja. Então ele estava instruindo as igrejas. E se tem alguém que tem algo para nos ensinar, é o apóstolo Paulo. E ele fala que nós devemos orar para que haja revelação no nosso coração do pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus. Nós não precisamos conhecer muitas coisas, nós precisamos conhecer Cristo. Tudo na Bíblia nos revela Cristo. E a minha oração é que
hoje você possa ter revelação da palavra do Senhor, do que Deus tem para a sua vida, para que você possa crescer e avançar em nome de Jesus. Porque o ponto central não só do Novo Testamento, mas da Bíblia é Cristo. Não só Cristo, mas Cristo dentro de nós. Cristo morando dentro do nosso espírito. E esse Cristo trazendo transformação dentro de nós. Amém, irmão? Mas pastor, o que é revelação? Falei um tempo atrás para os irmãos, revelação é agora eu entendi. Mas revelação também é o Espírito Santo de Deus nos revelando a voz de Deus no nosso coração. Amém? Então fala assim, revelação quer dizer, entendi. Amém? Revelação é o conhecimento de Deus transmitido no nosso espírito, não na nossa mente. Amém? E é essa revelação que nós oramos para que você possa desfrutar do Senhor. Porque às vezes as pessoas falam, pastor, esse negócio de ficar pregando a graça, nós pregamos a graça sim, mas pregar a graça é dizer, tem alguém que morreu pelos seus pecados. Pregar a graça é dizer, você pode vir do jeito que quiser, mas não aceite permanecer do mesmo jeito que você veio. Nós precisamos entender que quando Cristo entra na nossa vida e a revelação brota no nosso coração, há mudança na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar alguns pontos que a palavra de Deus diz. Mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão do seu lado. Fala assim, irmão, graça não é viver em uma desgraça, mas é viver a vida abundante que Deus planejou para você. Amém? Olha o tanto de testemunha comigo aqui que eu prego que graça não é viver uma vida mundana. Amém? Aleluia. Você repetiu, está gravado lá. Aleluia. Estou brincando. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Lá em Romanos 5, 20, o apóstolo Paulo fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele continua falando, e para não haver esse respaldo, então já que abundou o pecado, abundou a graça, então eu vou pecar bastante. Ele deixa bem claro em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Como é que você vai viver no pecado se você morreu para o pecado? Então quando nós conhecemos a graça, conhecemos ao Senhor Jesus, nós não aceitamos viver a vida que nós vivíamos. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu nasci de novo, por que eu não fui liberto de muitas coisas? Porque ainda falta revelação. E essa é a minha oração, para que haja revelação em você do pleno conhecimento de Cristo Jesus dentro de você. Ele não é mais o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus em nós, Deus dentro de nós. É um Deus que quer nos mudar de dentro para fora. Pastor, como que eu sei se eu tenho tido revelação da palavra no culto, na cela, quando eu leio a Bíblia? Eu quero aqui compartilhar 6 características de quem obteve revelação. Amém? Aleluia. E a primeira característica é que viver por revelação é ser cheio de vida. Quem vive por revelação é cheio de vida. Como eu falei para você, irmão, acima de ter a vida bios, psique, você recebeu a vida zoe, que é a vida do próprio Deus dentro de você. Então não importa como você vem, você só não pode aceitar ficar, permanecer da mesma forma que você chegou. Ter os mesmos hábitos por meses, anos. Ah, pastor, então isso você está falando que então eu não sirvo para ser crente? Não, nenhum de nós merecíamos nada, mas Ele nos deu tudo. Só que se tem área da sua vida, da minha vida, que ainda não mudou, é porque nos falta revelação. Por que que um casamento tem as mesmas crises toda semana?
toda semana um mandando o outro embora? Porque falta revelação. Por que as pessoas não sabem criar os filhos? Porque falta revelação. Vai muito além de você conhecer a Bíblia. É algo que é Deus falando através da palavra dentro de nós. É quando brota em você o entendi. Porque as pessoas, por falta de revelação, elas desistem. Desistem do casamento, desistem de criar os filhos. Não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas falando assim, eu desisto desse. Eu desisto de criar meus filhos. Eu desisto de falar, não adianta. Não desista, porque Paulo não ensinou a desistir. Paulo ensinou a orar por revelação do pleno conhecimento de Cristo. Quem tem revelação, ele é cheio da vida. E você sabe, uma das maiores expressões de quem é cheio da vida é o próprio vinho. O vinho, ele não só deixa a pessoa mais rosada, mas ele também dá ousadia, ele dá coragem, ele dá intrepidez, ele deixa a pessoa mais alegre, mais feliz. E não é à toa, como dizia meu avô falecido, não é de varde que Deus chama Jesus de videira, que vem do vinho. Que o vinho vem da uva, vem da videira. Então veja, que é a maior expressão. Então eu era tímido, mas agora que eu tenho revelação, eu sou ousado, eu sou intrépido, eu não fico quieto, eu falo. Que eu sou crente cheio de revelação, cheio de Espírito. E quem é cheio de Espírito, ele fala, ele não consegue ficar quieto. Ele fica, não vou falar, vou falar. Ele não aguenta não falar. Ele vai na casa dos familiares, está todo mundo lá, tudo perdido, e ele não aguenta, ele não vê a hora de ter oportunidade. Deixa eu fazer uma oração aqui. Aí, pastor, mas vai que é todo mundo espírita. Então deixa eu fazer uma prece aqui. Um dia me falaram, eu sou espírita. Eu falei, eu também, eu sou espírito que possui uma alma e habito em um corpo. E eu quero fazer uma prece aqui. E orei, porque a questão não é o nome que você deu, é o que você liberou. Porque quando nós somos cheios da vida, nós entendemos, irmão, que essa vida, que esse rio, ele tem que fluir, e ele tem que transmitir, ele tem que atingir quem está à nossa volta. Irmão, não é a morte que toma conta, é a vida que toma conta. Não é nós que temos que fugir, é as trevas que têm que fugir. E quando nós somos cheios da vida Zoe, as coisas na nossa vida mudam. Por que as pessoas estão em depressão? Por que as pessoas estão tomando remédio de tarja preta? Por que as pessoas têm vontade de se matar? Porque está faltando revelação. Porque quem é cheio de revelação, ele é cheio da vida. Ele sabe que ele vale tanto, mas ele vale tanto, mas ele vale tanto. A ponto de Deus dar o tudo dele, o único filho dele, por ele. Porque ele é cheio da vida. Se está faltando vida, está faltando revelação. Por isso ainda dá tempo de você vir para o cursão. Por isso ainda dá tempo de você não ficar faltando célula, não ficar faltando culto. Porque é onde tem revelação. Revelação vai muito além de alguém chegar aqui, é isso que eu te digo. Glória a Deus por isso, irmão, não desprezo isso. Mas ninguém vive disso. Você tem que viver das suas experiências com a palavra de Deus. Não da experiência dos outros. O fulano teve uma experiência lá e agora ele vai falar na minha vida. Não. Porque senão você só deixou de ir para a missa às 8 horas da manhã e está vindo no culto 7 horas da noite. Você só deixou de ir na missa, agora você está vindo no culto. Você só deixou de ouvir o padre para vir ouvir o pastor, mas a mentalidade é a mesma. Agora, quando você decide ter experiência, você com a palavra de Deus, você se enche da vida. Quem é cheio da vida, ele é cheio de vigor. Quem é cheio da vida, ele não é desanimado. Ele não é uma pessoa abatida, ele não é uma pessoa carrancuda, ele é cheio da vida. Por isso, irmão, revelação é muito importante para você. E essa é a minha oração, que nesses dias você tenha revelação. Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia em João 6,63. Glória a Deus! Esse aqui, depois que você abrir João 6,63, você tem que anotar no seu celular, irmão. Você tem que postar essa frase. Nem precisa falar que foi o pastor Rafael que falou. Coloca o teu nome embaixo lá e eu assino embaixo para você. Depois que você falou a frase, ela é tua. Aleluia. Eu não ligo mesmo. Mas isso aqui você tem que anotar. Amém? Quando vier criticar que nós ficamos pregando o evangelho da graça, de qualquer jeito, você tem que falar isso aqui, ó. Você pode vir de qualquer jeito para Jesus, mas não aceite permanecer do mesmo jeito
Entra ano e sai ano, a mesma coisa, a mesma vidinha, as mesmas crises. Você não pode aceitar. Porque quem é cheio de revelação é cheio da vida. E ele decide abandonar o passado. Amém? Aleluia? João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E João capítulo 1, versículo 4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pastor, eu sou muito vergonhoso, sou muito tímido. Falta revelação. Se tiver revelação, você vai ter vida. Porque quem tem vida, ele quer falar, irmão. Ele quer falar que ele era escravo, agora ele é liberto. Ele quer falar que ele tem mudado o casamento dele, a família dele. Ele quer falar que agora tudo começou a dar certo na vida dele. Ele não fica calado, ele quer contar o seu testemunho. Por quê? Porque a revelação produziu nele vida. Você pode ver, pastor, é o que você acha? Não. O exemplo foi domingo passado que eu nem pude pregar direito. Pedi para os irmãos só testemunhar um pouco do encontro. Os irmãos tudo pregaram aqui. Deu mais de 50 minutos o povo falando. Por quê? Porque estavam cheios de revelação, que produziu muita vida. E eu tenho certeza que a maioria deles chegou em casa, falou para os familiares: senta aqui, que agora eu tenho muita coisa para te contar. Com certeza, os familiares tudo bocejando com sono e eles falando. Por quê? Porque estava cheio de revelação. Amém? Segundo ponto, viver por revelação é ser cheio de fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: e a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, irmão. Que nem tudo que se diz no nome de Deus provém de Deus. A Bíblia mais original, o texto é pregação de Cristo. E eu falo para os irmãos, se você encontrar alguém que está falando assim: eu estou com pouca fé, minha fé está indo embora, certeza que essa pessoa tem faltado revelação. Porque quem tem muita revelação, ele tem muita fé. Porque a revelação produz fé. Fé não no que o homem prometeu, não no que o homem disse. Fé no que a palavra de Deus está dizendo ao nosso respeito. Porque é algo que brota do Espírito, de dentro para fora. Você olha uma pessoa e fala: nossa, quero ser cheio de fé igual aquela pessoa. Seja cheio de revelação igual aquela pessoa. Leia a palavra como aquela pessoa. Ouça a palavra como aquela pessoa. Porque ouvir muita palavra, ser cheio da palavra, produz em nós fé. Nós somos aquilo que nós comemos. Se você come da Bíblia, você é cheio de revelação, você é cheio de fé. Amém? Aleluia, irmãos? E a fé, ela vai produzindo cada vez mais e mais revelação. Hoje você está lendo a palavra, você vai ver a palavra como uma velhinha. Nossa, quase não entendo a Bíblia. Amanhã você vai ler a palavra, você vai ver como uma lâmpada de 50 watts, depois vai para 100 watts, depois vai para 1000 watts, daqui a pouco se torna um holofote dentro de você. Por quê? Porque a lâmpada vai crescendo, vai crescendo. E o que a Bíblia diz? Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Quando nós temos revelação, nós somos um povo cheio de fé. Você quer ser uma pessoa cheia de fé? Seja cheio da revelação. Não seja aquela pessoa que, hoje eu vou para o culto, mas se Deus não falar comigo através de alguém lá, não mandar o profeta, eu não volto mais. Você é um profeta, você é um sacerdote, é você que fala com Deus, é você que ouve a voz de Deus. Porque se o Espírito Santo não falar com você, pode ser o profeta, o apóstolo, a apostila, o arcebispo, qualquer outro nome que você possa encontrar e não vai resolver. Precisa ser o Espírito Santo falar ao seu coração. Se você está precisando de fé, você precisa buscar: Senhor, me dá revelação. Porque o que rouba a fé? As circunstâncias adversas. O que rouba a fé? Pessoas nos acusando, nos condenando, falando coisas que não é verdade. Só que se você não estiver fundamentado na palavra de Cristo, porque a Bíblia diz que é quem nós somos em Cristo, e a revelação de Cristo, as pessoas vão falar e você vai ser abalado. Por isso que lá em Lucas 6 fala que nós temos que construir a nossa casa na rocha. Quem que é a rocha? Cristo, a palavra. O universo inteiro é sustentado por meio da palavra. Então, se eu sou cheio da palavra, eu sou cheio de fé. Por isso que eu preciso buscar revelação. Amém? Aleluia?
Revelação é tão importante, irmão, que tem um livro na Bíblia chamado Apocalipse, que no inglês é Revelation. Revelação. Então veja, de tão importante que é a revelação da palavra do Senhor. Amém? Terceira característica, viver por revelação, é ter mudança de vida. Isso aqui você precisa anotar, irmão. Revelação é ter mudança de vida. Às vezes as pessoas me ligam, me mandam mensagem: pastor, você tem que falar com fulano, ele precisa mudar. Irmão, eu não tenho poder de mudar nem meus filhos, quem dirá o filho dos outros. Às vezes as tias ligam, as mães ligam para as tias das nossas células: você tem que falar, meu filho tem que mudar. Irmão, ninguém muda na força do braço, nós só mudamos por revelação. Pastor, você tem que falar com meu marido, dá uma prensa nele. Eu posso falar, posso dar uma prensa, mas se não tiver revelação, não vai mudar. Pastor, você tem que falar com meu filho, senão, porque hoje o negócio ficou tão feio, que agora as mães cortam os filhos de eventos da igreja quando quer castigar. Isso que eu não entendo. Não, você está de castigo, não vai para a célula. Você está de castigo, não vai para o culto. Mas é aqui que a luz vai entrar. É aqui que a revelação vai entrar. Só que aí as pessoas cortam, porque sabem que a pessoa gosta. Mas nós precisamos entender que ninguém muda na força do braço, irmão. Você pode, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero parar de usar droga. Você pode usar adesivo, band-aid, papel, elástico, plástico, o que você quiser. 7 passos para mudar meu casamento, 7 passos para mudar não sei o quê, 8 passos para prosperar, 9 passos para sair disso aqui. Não vai resolver nada se não tiver revelação. E eu vou te provar na Bíblia alguém que teve revelação e mudou de vida. O primeiro deles foi Jacó. Jacó era mentiroso, enganador, era alguém que fazia tudo do seu jeitinho, mas o dia que ele lutou com Deus em Peniel, o que aconteceu? Houve uma revelação e ele mudou de vida. De Jacó passou a se chamar Israel, príncipe do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi tocado na coxa, foi desconjuntado e nunca mais foi o mesmo. Imagina que legal. Um dia ele estava lá na festa com os familiares, no outro dia ele estava lá. Onde ele ia, agora ele andava mancando, porque a Bíblia diz que ele foi desconjuntado nas coxas. Eu falo: o que aconteceu que você virou manquinho? Me encontrei com Deus. Essa foi a palavra dele. Porque quem se encontra com Deus, ele não é a mesma pessoa. Irmão, imagina você está vindo aqui, aí daqui a pouco você chega batendo nas roupas aqui. Aí eu falo: o que aconteceu, irmão? A carreta estava indo para o porto e me atropelou ali. Você vai acreditar? Se eu falo isso ou alguém fala isso para você? Uma carreta atingiu a pessoa e ela está ali se limpando, normal. Agora, Jesus é mais pesado que uma carreta, sim ou não? A rocha viva é mais pesada que uma carreta? Como pode eu ter um encontro com Jesus e não ter mudança de vida? Claro que eu vou ter mudança de vida. Por quê? Porque quem se encontra com Jesus tem revelação, ele tem mudança de vida. Olha só, abre a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 16. Aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 16. Amém? Vai até o 19 lá. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que ele teve aqui? Uma revelação. Porque Jesus fala assim, estão dizendo que eu sou profeta, Jeremias, outros Elias, e vocês? Aí ele responde, continua lá. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas. Barjonas é filho de Jonas, amém? Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Continua. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, o texto é claro em dizer, no que ele teve a revelação, ele teve mudança na hora, imediata. Não tem como você ter revelação de quem é Cristo e você não mudar de vida. Não, quando for da vontade de Deus. Não, quando for o tempo de Deus. Quando que é o tempo de Deus? Quando Jesus voltar? Talvez não dê tempo. Por isso que nós temos que orar para que haja revelação.
Porque o Pedro teve revelação. E olha que poderoso, ele era Simão, que era alguém inconstante, que era alguém que uma hora queria tudo, outra hora não queria nada. Uma hora começava a ir na cela, outra hora parava. Uma hora começava a cursão, outra hora parava. Uma hora ia para o culto, outra hora parava. Ele era assim. Mas o dia que ele teve revelação de quem era Cristo, que é o texto lá de Efésios capítulo 1, versículo 14 ao 19, 15 ao 19, quando ele tem essa revelação, a Bíblia diz que de Simão, alguém frágil, instável, se tornou Pedro, que é pedra, que é rocha, que é algo estável, que é firmado, que é estacado, que é bem colocado no lugar certo. Quando você tem revelação de quem é Cristo, você tem mudança de vida. Por isso, não estou aqui para te acusar, te condenar, mas a sua oração, a minha oração tem que ser: Senhor, me traz revelação de quem é Cristo, do Cristo que habita em mim. Eu não aceito mais viver essa vida. Quem tem revelação de quem é Cristo, ele não fica toda hora mandando tomar naquele lugar, não fica chamando de filho da Xuxa, não fica amaldiçoando, xingando. Por quê? Porque ele teve mudança de vida. A boca dele não é mais para amaldiçoar, é para abençoar. Então, não é uma questão de pode ou não pode, como eu estou te falando. Já teve pessoas que me ligou: pastor, fala com fulano que aqui na igreja é uma coisa, que em casa fica falando palavrão. Eu posso dar um monte de método, mas se não tiver revelação do Cristo que habita dentro, não vai resolver. A pessoa pode estar indo para o trabalho de bicicleta ali e tal, se segurando. Um carro fechou, escapou a corrente da bicicleta. Se não tiver revelação, já vai soltar, vai tomar naquele lugar. Essa bicicleta é uma... E começa, não adianta. Tem que ser fruto de revelação. Revelação produz mudança de vida. Amém? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, entenda, não é passos e passos e passos. É revelação de quem é Cristo. Aleluia. Quarta característica. Viver por revelação é fugir da tentação. Irmão, o que é a revelação? É fugir da tentação. Porque quando você aprende a palavra só na sua mente, você vai só ter um belo ensino. Só que um belo ensino não muda a vida de ninguém. Tem que ter revelação. Olha só a instrução que Paulo dá para Timóteo: foge das paixões da mocidade. Provavelmente Timóteo tinha dificuldade na sua juventude com mulheres, senão Paulo não ia ensinar isso. Concorda comigo? Porque para ele falar claramente, está explícito no texto, foge das paixões da mocidade. Então ele tinha dificuldades também. Só que Paulo fala para Timóteo: fortifica-te na palavra. Porque Paulo sabia que mesmo ele falando, mesmo ele ensinando, se Timóteo não fosse cheio da palavra, ele não seria cheio também de revelação. Nós precisamos, irmão, entender que quem é cheio da revelação, ele não enfrenta o pecado, ele foge do pecado. E você pode pegar um exemplo bem clássico, que eu não vou ler por causa do tanto de versículos, mas Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus e foi tentado pelo Satanás lá. E a Bíblia fala que o quê? Que ele liberava a palavra. Porque Satanás fala assim, ó, que ele estava de jejum, você sabe da história, você já leu? Fala assim: se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus lembrou do que estava escrito lá em Deuteronômio. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus era cheio de revelação do que estava escrito. Porque tudo que Jesus falou para o diabo já estava escrito. Aí depois ele pega lá: então pula daqui, não está escrito, o diabo fala, que aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. O próprio diabo usando a palavra escrita. E ele falou: também está escrito, ao Senhor o seu Deus não tentarás. Porque ele tinha o quê? Revelação. Revelação do quê? Do que contaram para ele? Não. Revelação do que já estava escrito. Às vezes as pessoas falam: eu me perdi no mundo, eu fiz tal coisa que ninguém me ensinou. Irmão, o Espírito Santo habita em você. 1 João 2:20, 1 João 2:27, fala que a unção já está em nós, essa unção é verdadeira e ela nos ensina as coisas. Então, não é porque o fulano não mandou mensagem, não é porque o fulano não falou que você não podia, que você caiu. É porque faltou revelação. Porque se não tem revelação, fulano pode falar para você não fazer, pode estar com você, que no tempo oportuno vai cair.
Por isso que nós precisamos ter revelação. Por que José fugiu da esposa de Potifar? Porque ele tinha revelação da palavra de Deus. A ponto dele falar assim, que Deus me livre de pecar contra ele. Não foi nem contra Potifar, contra ele. Porque ele tinha revelação da palavra. E essa é a nossa oração. Quando um jovem, um adulto cai, tropeça, foge da tentação. Quem é cheio da revelação, ele sabe. Na minha carne não habita bem algum. Eu não vou enfrentar o pecado. Se aquilo ali me atrai, eu vou fugir. Se a internet está roubando meu foco, eu vou parar de ficar vendo internet. Se rede social está roubando algo dentro de mim, eu vou cortar isso na minha vida. Por quê? Porque eu não vou ficar mais enfrentando a tentação. Eu vou fugir. Quem é cheio de revelação, irmão, ele foge da tentação. Que é fácil falar, pastor, a carne é fraca. Eu fiz que foi mais forte do que eu. Foi mais forte porque não estava fortificado na palavra. Porque quem está fortificado na palavra, ele é cheio de revelação. E ele sabe dizer não para o pecado. Nós precisamos aprender a dizer não para a carne. Lembra lá? Você aprendeu? O diabo nós vencemos com o quê? Com a palavra. A carne nós vencemos como? Dizendo não. O mundo nós vencemos como? Amando mais a Deus. Você quer vencer a sua carne? Você precisa ser cheio de revelação. Amém? Aleluia, irmãos? Olha só que poderoso. Por que alguns jovens, eles cumprem o propósito, mesmo não tendo um contexto familiar bom, pai que apoia, mãe que apoia, mas ele está dentro de um propósito. 1 João capítulo 2, versículo 14, diz assim, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Quem que é o jovem que vence a pornografia? Quem que é o jovem que vence a masturbação? Quem que é o jovem que vence as coisas do mundo? É o jovem que é fortificado na palavra. Jovem que é fortificado na palavra, ele não fica caindo nessas coisas. Não é pastor colocando regra, não é colocando no banco, é sendo fortificado na palavra. Amém? E quinto e penúltimo, viver por revelação é decidir ser feliz. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Então, quem é cheio de revelação, ele decide ser feliz, amém? 1 Pedro 3,10 diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Irmão, quem é cheio de revelação, ele decide ser feliz. Você lembra que eu falei lá do vinho, na primeira, da vida? Efésios 5,18 fala o quê? Nós não devemos nos embriagar com vinho, mas encher do quê? Do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é cheio do quê? De revelação. Quem é cheio de revelação, ele é feliz. A sua felicidade não pode estar no dinheiro, sua felicidade não pode estar em chamego de pessoas, sua felicidade não pode estar em mensagem de pessoas, sua felicidade não pode estar em visita de pessoas, sua felicidade não pode estar em pessoas, sua felicidade tem que estar em Cristo Jesus. Que quando você conhece a Cristo Jesus, pode estar com um monte de situações adversas, mas você sabe, Ele está comigo. Não me deixará, jamais me desamparará. Você pode ver, porque o mundo faz isso. Mulher briga lá com o marido em casa, no outro dia ela vai trabalhar. Nossa, está estranho hoje estou meio triste. Por quê? Porque eu briguei em casa. Veja, a felicidade está bem com o cônjuge. A nossa felicidade precisa estar em Cristo Jesus, irmão. Quando você decide, porque é uma decisão, não é um sentimento, é uma fé, é uma decisão em fé. Eu creio, está escrito, Jesus é minha alegria, Jesus é minha felicidade. Você precisa decidir viver dias felizes, irmão. Não seja uma pessoa que decide viver, para mim está difícil, lá em casa está difícil, minha vida financeira está difícil. Tudo está difícil, mas não pode estar difícil seu relacionamento com o Senhor. Porque esse relacionamento vai fazer total diferença. Amém? E sexto e último,
para encerrar. Viver por revelação é saber refrear a língua. Irmão, aqui está uma chave para nós. Nós precisamos aprender a pensar, a refletir antes de falarmos. Muitas coisas nós não refreamos a nossa língua e achamos que as palavras têm rabo. Mas palavra não tem rabo. Uma vez que ela é liberada, não dá para pegar de novo. E quantas pessoas têm amaldiçoado os cônjuges? Quantas pessoas amaldiçoam os filhos? Xinga, grita o dia inteiro, você não presta, você não vale nada, você é um parasita, você é porco, você é relaxado, você é vagabundo, você é burro, você é tantas coisas. Só que você vai ter aquilo que você falar. Se você quer viver uma vida feliz, você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a refrear a nossa língua, que é o membro mais pequeno do corpo, mas diz a Bíblia que o mais difícil de se domar é a língua. Por isso que nós precisamos, pastor, mas domar a língua é impossível na carne, porque no espírito não é. Olha só o que Efésios 4:29 diz. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E Provérbios 18:21 fala que a morte e a vida estão na língua. Irmão, se nós não aprendemos a frear a nossa língua, nós não vamos viver uma vida abundante. Quantas pessoas aqui nunca tem nada, não tem nada para comer. Será que não tem nada? Não tenho nada para vestir, está andando pelado. Não tenho nada para fazer, ninguém me ajuda, tudo é eu. Já viu essas palavras? Não aprendeu a refrear a língua, só que tem consequência disso. Você entende? E é sério, irmão. Porque não queira, nem eu quero saber como que é não ter ninguém. Ninguém faz nada por mim, cuidado. Porque, irmão, não ter ninguém que faz alguma coisa por você é muito sério. Nem queira saber como que é isso, que nem eu sei como que é isso. E olha que eu já passei algumas na vida. Mas ninguém é ninguém. Tudo acontece de errado comigo. Tudo fazem para me afrontar. Nós temos que cuidar. Quando nós somos um povo cheio do Espírito, cheio de revelação, nós aprendemos a refrear a nossa língua. Quantos cônjuges, marido ou a esposa demora no serviço, já estava com outro. Olha só que palavreado. Nós temos que cuidar. Estava me traindo. Aí depois, quando descobre que está traindo, fala, sabia que estava me traindo. Nem estava, mas ouviu tanto que estava, falou, agora eu vou fazer, porque está toda hora. Entendeu? Então, nós precisamos cuidar com isso. Porque, irmão, nós precisamos sim cuidar uns dos outros. Mas temos que cuidar para não ser dono uns da vida dos outros. Quem aprende a refrear a língua, ele não é fuxiqueiro, não é fofoqueiro. Não fica falando mal do próximo. Entendeu? Ah, não queria falar do outro, mas é só para nós orar juntos. Já viu aquele negócio? Tem que cuidar. Nós precisamos aprender a refrear nossa língua, irmão. Porque se tem uma coisa que traz estrago na família, na igreja, é fofoca e mexeriqueiro. Você sabe? Na Bíblia, fofoca e fuxico, mexeriqueiro, e é tão grave que, mexerica já vem dessa palavra. Por isso que é forte o cheiro, porque o troço é forte mesmo. Quando você faz mexeriqueiro também é forte. Mas eu vou te falar, na Bíblia, quem adulterava morria só o homem e a mulher que adulteravam. Mas quem fofocava morria a família inteira. Para Deus acabar com a raiz. Que a questão não é a árvore, é a raiz da árvore. Só que nós precisamos aprender a refrear nossa língua. Que o meu marido não vale nada. Por que casou com ele? Agora que casou? Que a minha esposa... Porque é o seguinte, você concorda que nós falamos às vezes coisas sem nexo? Tá, meu marido não vale nada. Você casou com alguém que não vale nada, você já sabia e casou? Então, me perdoa. Pasmem. Agora, não é verdade. Mas às vezes você fala, é o que vai ser. Meu marido nunca muda mesmo, nunca vai mudar. Que a minha esposa é uma porca, sempre vai ser porca. Você entende? Nós precisamos cuidar com o que nós falamos. Irmão, a minha palavra de amor e conselho para você nessa noite é: refreie sua língua. Pastor, mas na força do meu braço, não.
sendo cheio de revelação. Irmão, tudo que eu prego aqui não é o pastor que me liga me mandando um esboço. É tudo coisa que Deus tem falado comigo nos meus erros, nas minhas falhas, nos meus tropeços. Deus trata comigo e depois eu libero para a igreja. Porque eu não quero ser um pregador de bons sermãos. Eu quero ser um pregador do evangelho. Deus precisa produzir em mim para me liberar para você. Porque você só dá aquilo que você tem. Você só tem aquilo que você busca ter. E eu falo para os irmãos, Deus falou comigo nesses pontos. Tudo isso na minha vida eu preciso crescer. E eu quero te falar, se você tem sido essa pessoa que também não refreia, quantas mães que o filho fica chorando, eu não aguento mais essa coisa que tem milionário que quer ter e não tem. Você entende? Que esse burro nunca muda. Aprenda a refrear a sua língua. Amém? Porque, irmão, é que nem casamento. Quando a gente fere o cônjuge, nós estamos ferindo a nós mesmos, que Paulo falou que se tornou uma só carne. Só que muitas vezes nós liberamos palavras na hora da chateação, do ressentimento, na hora que as emoções estão afloradas. Não, nós precisamos no Senhor buscar revelação e aprender a refrear a nossa língua. Amém? Dá um sorriso assim. Aleluia. Os irmãos tudo ficam olhando. Irmão, você tem que ter uma experiência um dia aqui, ó. Você está pregando, só dá irmão segurando assim na cadeira, assim. Tá me dando indireta, tá me dando indireta. Não, tá tudo escrito. Não é eu, é ele. Então, reclama com ele e rasga essa página da tua Bíblia, mas é com ele. Então, eu creio, irmãos, eu creio que Deus está formando uma geração